Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for ver em outro horário. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Então eu quero dar boas-vindas aqui às nossas colegas de bancada. Bom dia, Luciane. Kátia. Bom dia a todos. Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E bom dia especial aqui a nossa convidada. Gente, eu vou ter que ler aqui um pouquinho, mas vale muito a pena o currículo da Kátia. Então, hoje a gente está aqui num podcast muito especial com a doutora Kátia Luciane Ambrosio. A Kátia, além de ser uma excelente advogada com uma vasta experiência, a Kátia, ela se tornou, além de amiga, ela se tornou a nossa sócia, né, Lu? Nossa, esse é um presente que nós recebemos, hein? Exatamente. Então, a gente se juntou aí, teve muita sinergia, né? E no começo desse ano, a gente montou o nosso escritório e agora, há pouco tempo, a Kátia, a gente sentiu essa sinergia, foi conversar com a Kátia e realmente a gente se junta, né, para somar. E para ganhar os abraços dela. Isso, os abraços quentinhos. Mas eu quero apresentar a doutora Kátia Ambrosio. Então, quem é Kátia Ambrosio? Filha de José Roberto Ambrosio e Ana Abigair Vieira Ambrosio. Mãe, avó, apaixonada pela família, por pessoas e abraços, que é uma delícia. Ama uma boa prosa e um café quentinho. Se perde nos livros e viaja nas histórias de famílias da Itália, Espanha, Portugal, Polônia, Alemanha, entre outros, com seu trabalho em constelações familiares. Advogada, consteladora familiar sistêmica, mentora sistêmica. Está presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Paraná. Advogada com mais de 20 anos de experiência e desde 2011 atua com abordagem sistêmica, aplicando as constelações familiares ao direito, para trazer soluções efetivas aos conflitos apresentados pelos clientes, evitando a judicialização de novas ações, reduzindo o tempo de demanda entre as partes. Ser advogada sistêmica na ótica da Kátia é apoiar as pessoas na resolução de seus conflitos de uma maneira mais humanizada, olhando para o todo e permitindo que a solução venha de dentro, venha dela mesma. É se colocar junto ao cliente, reconhecendo a sua força e não à sua frente, querendo ser seu salvador. É ampliar o olhar para a solução, lembrando que o coração sabe mais do que a lei lhe permite ou ordena. Só assim a paz acontece na alma. Além de tudo, a Kátia, ela é autora do livro Relacionamentos Transformadores. E certificações. Além de toda essa experiência, então eu preciso ler aqui que sim, ela é pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule, em parceria com a Faculdade Inovare, formação básica em constelação familiar também pela Hellinger, Master em Programação Neurolinguística, facilitador em constelações sistêmicas familiares pelo Instituto Anauê Tainô, pós-graduada em Administração Empresarial e bacharel em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro. Kátia, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem com vocês, meninas? Que alegria estar aqui. Bom dia também a quem nos ouve. É uma imensa alegria participar desse momento com vocês, de fazer essa construção, aprender também nesse momento aqui é muito especial. Muito obrigada. E agora, minhas sócias, né? A Rê também, a gente tem um projeto lindo. Verdade. Estamos também num projeto lindo com a ESA, né? E a OAB lá de São José dos Pinhais, um curso maravilhoso. Então, aqui a gente está realmente numa grande família, eu diria. Verdade, uma egrégora, né? Uma egrégora linda que a gente tem construído, e isso é maravilhoso. Muito obrigada mesmo, gratidão. Nós que agradecemos e agradecemos a energia, a egrégora de ter nos unido, né? Nos tornado uma egrégora, Verdade. né? Foi muito, muito emocionante, muito forte esse encontro nosso todo aqui. Sim, com certeza. Kátia, a pergunta que não pode faltar. Sim. O que é espiritualidade para você? Lu, espiritualidade para mim
é difícil falar em uma ou outra coisa, né? Ela se congrega de várias formas. Nesse momento, a espiritualidade, para mim, é aquilo que me permite me conectar ao meu próximo de uma forma inteira e de uma forma muito especial com aquilo que é a essência do outro. É quando a minha essência divina se conecta com a essência divina do próximo. Isso é espiritualidade, uma das formas, né? Ai, que lindo. É lindo mesmo. E como que foi o seu caminho, Kátia, na descoberta da espiritualidade? Porque assim, quando a gente recebe as pessoas aqui e a gente já começa a verificar, a concluir algumas situações, eu acho que isso a gente vê também na prática, que normalmente a gente aflora a espiritualidade, ou a gente busca a espiritualidade no momento de dor. Sim. Como foi para você? Dani, eu tenho uma história, antes de falar de espiritualidade, assim, de uma conexão muito grande com a própria igreja e com Nossa Senhora. Então, desde muito pequena, né, eu fui basicamente criada ali pela minha avó, morei muito tempo com ela, então aprendi muito isso com ela. Então, tinha a história de, desde muito cedo, aprender a rezar o terço, tinha o dia certo, né? Ainda era aquela velhinha de óleo, enfim. E acho que tudo isso foi também me trazendo, né? Me levando para esse lugar. E muito cedo, eu também me conectava com as pessoas. Eu já buscava olhar para as pessoas de uma forma diferente, era algo meu. Né? Na escola, era algo muito forte em mim, até no grupo, né? Eu jogava vôlei. Então, sempre as pessoas vinham, e para mim isso era muito natural. Tanto que muito cedo fui para grupos de jovens, e isso sempre me trazendo possibilidades de olhar para esse jeito diferente, né? Olhar para as pessoas de uma maneira diferente. E um dos lugares, assim, um dos momentos difíceis para mim foi quando a minha mãe infartou. E aí foi um momento difícil, porque vim com ela de lá e o médico disse, a gente morava em Santo Antônio da Platina, né? Minha mãe ainda mora lá. E quando eu vim de lá, com ela no carro, assim, acho que ali eu me conectei muito mais forte ainda, né? Com Deus. Então, quando chegamos aqui, fomos para casa de uma tia, e aquela sensação e o medo de que ela morresse, né? Então parece que a gente daí faz uma conexão direta mesmo, né? E assim, olha, faz alguma coisa porque não dá. É a minha mãe, né? Então, assim, em momentos assim que as coisas, a gente se fortalece, é o que você disse, né? Nesse momento de dor. Então, foi muito forte ali, e quando chegamos, ela foi descansar, a gente tinha que estar no hospital de manhã. E eu rezando, eu senti assim, sabe? Alguém falando, tá tudo bem, já passou. Sabe? Dorme um pouco. Então, esse momento para mim foi incrível, assim, porque eu falei, opa, agora eu tô falando direto mesmo, né? Mas é algo que a gente vai construindo, né? Quando chegamos no hospital, realmente foi feito cateterismo, não tinha nada. Os médicos vieram lá, mas tem certeza que é esse o exame dela mesmo? Porque tá diferente aqui. Então, assim... E, claro, outros momentos também, né, com minha filha, e, enfim. E esses momentos nos trazem essa certeza de que a gente tem algo maior, que nos toca e que nos move, né, e que faz ir adiante. Então, aqui, se a gente conseguisse falar mais tempo, nós ficaríamos aqui bastante tempo falando sobre isso, podcast. né? Próximo podcast, porque é algo que realmente mexe com a gente, né? Porque quando fala de mãe, de filhos e netos, a gente encontra uma maneira direta de falar com Deus e a resposta vem. Então, é sobre isso. Que lindo, amiga. Que lindo. Aproveitando esse olhar de tanta ternura, né, que eu acho que vem dessa coisa da mãe, desse carinho maternal, né, você até mencionou Nossa Senhora, levando agora esse olhar para um terreno que muitas vezes parece mais seco, talvez, ou um terreno mais fechado para esse olhar, você trouxe ali a questão da leveza do invisível no direito. Você acha que disso que você está nos trazendo, dessa ternura,
existe alguma forma de conexão com a nossa profissão, com o nosso trabalho no direito? Você sente isso? Como é para você? E o que você acha que seria esse invisível que traz essa leveza? Que linda essa pergunta. Muito obrigada, Rê. Eu sinto que, na verdade, o que nós buscamos enquanto advogados, né, nós aprendemos isso na faculdade, né? Era uma outra cultura, era um outro momento. Então, nós aprendemos a cultura do embate, a cultura de ganhar uma causa, né? Verdade. Não tinha uma outra proposta. Para ser um bom advogado, você teria que simplesmente fazer o melhor para o seu cliente a partir daquilo que você acreditava e do que você estava aprendendo. Então, era uma questão assim, você tem que ganhar para ser bom. E isso, para mim, era muito complicado, né? Porque eu nunca fui do embate, eu nunca fui de ficar ali, né, brigando. E eu lembro que, quando eu comecei a atuar lá em Santo Antônio, eu falava, meu Deus, tem um advogado que se eu pegar ele na audiência, eu tô moída. Porque ele bom era um trator. pra caramba, ele era um trator, mas ele era muito bom, uma pessoa incrível, assim, sabe? Mas ele vinha assim, né, com aquele jeito de falar, com imponência, com criatividade, com argumentos, né? Eu falava, bom, nem adianta ir para essa audiência, né? Ele vai me moer. Eu já era. Já era, né? E eu falava, meu Deus, eu sou péssima advogada, né? Essa era a minha sensação. Porque eu não tinha esse olhar e, principalmente, eu não tinha me percebido ainda, né? Eu tinha só aquilo que os outros e o que nós aprendemos na faculdade. Isso está tudo bem, está tudo certo, porque é o que é, né? Mas eu queria me encaixar naquele modelo de advogado. E eu não era aquilo. Tanto que, quando houve a criação dos juizados especiais, né? Eu fui a primeira juíza leiga lá. Fiquei muito feliz, que daí eu... Ai, que bom, agora é que eu estou num lugar mais gostoso, né? Não preciso mais ir para o embate, enfim. Foi muito bom. E aí eu fui entendendo que era possível advogar sem ir para esse embate, sem essa cultura bélica, né? Mas para isso eu tive que chegar aqui em Curitiba, depois de muito tempo, foi quando eu conheci as constelações. E o que eu percebi? Onde é que está essa leveza da justiça? Está em nós. Por quê? A partir do nosso olhar, do nosso entendimento como seres humanos, nós podemos olhar mais leves para a justiça e deixar essa justiça leve tanto para nós, enquanto profissionais, quanto para os nossos clientes. Porque muitas vezes nós esquecemos de ver o que é que nos tornou advogados. Quando nós entendemos que nós estamos aqui, ou por uma lealdade de amor ao nosso sistema, ou querendo salvar alguém do nosso sistema que foi injustiçado, que foi agredido, que foi assassinado, aí a gente vem com uma outra força. E quando nós estamos nessa força de salvar o sistema, nós saímos um pouco do nosso lugar de profissional. Então, aí fica pesado. Porque nós vamos olhar para o nosso cliente não como ele e o sistema dele. Nós vamos olhar para ele também como alguém que chegou para nos dar a oportunidade de fazer algo para o nosso sistema. Então, quando nós olhamos primeiro para nós enquanto profissionais, e por isso eu falo que essa leveza passa primeiro pelo nosso autoconhecimento. Aquilo que nós buscamos curar quando escolhemos essa profissão. Nós não escolhemos essa profissão por acaso. E isso é maravilhoso, porque o direito nos cura, sim. Né? E a partir desse nosso olhar, desse nosso movimento, ele também vai reverberar no nosso sistema. Vai começar a trazer a paz para o nosso próprio sistema. E nesse novo lugar, é possível também olhar para o nosso cliente com respeito, com generosidade, com gratidão, entendendo também por que ele chegou até nós. Porque ele também tem algo que precisa ser olhado com essa ternura, mas também com essa responsabilidade profissional. Porque em nenhum momento nós vamos deixar de olhar profissionalmente. Em nenhum momento nós vamos deixar de usar todas as técnicas jurídicas, toda a legislação, todas as defesas, todos os argumentos. Não, não é sobre isso. Mas nós vamos fazer de um outro lugar. Do nosso lugar de profissional. Porque muitas vezes, quando nós ainda estamos na nossa dor, nós também estamos enfraquecidos. E daí o cliente fica enfraquecido. Quando eu digo que a gente está ao lado do cliente,
é porque nós podemos dar oportunidade para ele também, de olhar para aquela demanda que se apresenta e dizer assim, ok, o que tem aqui que eu posso curar? O que tem aqui que é meu? Como eu posso resolver essa demanda sem me manter nesse conflito? Porque muitas vezes, no papel de advogado, nós também incentivamos o conflito. Quantas vezes, e isso antes de conhecer esse outro olhar e de me aprofundar, eu também ficava, não, agora vamos até o fim, já entramos, vamos até o fim. Né? Aquele ditado, como que é? Dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. É. Não, esquece. Né? É diferente agora, porque a gente sabe o próprio lugar. Então, a partir daí, é possível ver uma justiça mais leve e trabalhar de uma forma mais leve e também deixar mais leve para o cliente. Porque quando ele encontra em nós um advogado marrento, bélico, é tudo que precisa para se manter no conflito. E daí eu fico me perguntando, a Rê, né, juíza, como é que chegam essas petições, como é que chegam esses processos para vocês? Então, tudo isso faz com que o judiciário fique cada vez mais pesado, engessado, porque o judiciário não vai ter condições de resolver essas demandas. Né? Eu costumo dizer que a solução passa primeiro pela nossa alma. Então, lá não adianta eu levar a melhor petição, o melhor argumento, o melhor recurso, se o cliente não estiver consciente também daquilo que ele está passando e por que está naquela demanda. Então, é nesse sentido que eu digo que é possível uma justiça mais leve. Nossa, você fala tudo que a gente acredita, né, Dani, como profissionais e como advogadas, né? Porque antes, eu já falei, qual o sentido da advocacia? Isso pesou muito para mim no momento de retornar a advogar. Qual o sentido ficar nessa luta? Vencer, o que é vencer, né? O que é vencer? O que é vencer? E você falou muito no que eu acredito. É muito mais. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Então, a Rê perguntou dessa leveza, como trazer essa leveza na justiça. E aí, de que forma nós, advogados, podemos encontrar a nossa essência? Porque há uma mistura muito grande, né? A questão do profissional, o que nós fomos, o que aprendemos na faculdade, o que a sociedade nos cobra ainda como profissionais. E aí, como no sistêmico a gente consegue olhar a nossa essência mesmo como profissionais? Lu, é muito interessante a sua pergunta, porque assim, eu costumo contar uma história nas minhas mentorias, que quando a gente nasce, a gente vem praticamente sem nada, né? E quando chega ali no sistema, nós vamos trazendo a nossa bagagem, vamos formando a nossa bagagem. Muitas vezes a gente ouve, nossa, aquela pessoa tem uma bagagem, né? Que bagagem que tem aquela pessoa. Então, a gente vai pela vida carregando e aumentando a nossa bagagem, até o momento em que você cansa. E eu me lembro uma vez, logo que eu vim para cá, recebi uma carta de uma amiga linda, Graça Maria, lá de Cambará. E eu lembro que eu comentei com ela a situação que eu estava passando, porque foi no momento que eu me divorciei, né? Em seguida vim para cá. E numa das nossas conversas, que a Graça, assim, é daquelas pessoas que a gente começa a conversar hoje, se deixar vai até amanhã e não vê a hora passar, sabe? Igual a gente aqui, esquece, né? E numa dessas conversas, eu comentando com ela que estava pesado, que estava difícil, ela falou, amiga, senta embaixo dessa árvore, mas não pare. Lembra que você está a 2 metros do que realmente você merece. Talvez 10. Mas não pare. Só descanse agora. Mas não pare. E quando me vem essa carta dela, vem muito para mim essa questão da nossa vida, né? Desse caminhar, dessa jornada que a gente faz. Então, quando nós chegamos nesse momento, enquanto profissionais, cansados, né? De agir desse jeito, de atuar desse jeito, o que é necessário? Talvez sentar embaixo dessa árvore mesmo. Eu adoro os flamboyantes, então, para mim, eu escolheria um desses. Lindo. Então, sentar embaixo e talvez começar a tirar a sua bagagem e colocar de frente. Coloca cada coisinha que você tem na bagagem
E você começa a olhar com calma. Tenha esse tempo, se dê esse tempo e veja o que é seu e o que não é. Olhar para cada pacotinho que está ali, que você foi colocando, para cada situação, e perceber o que é meu, o que é do meu sistema, o que será que é dos profissionais com quem eu já convivi. Quando nós conseguimos fazer isso, com essa calma, com essa leveza, e não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. E às vezes, na primeira, você vai ficar em dúvida. Ah, mas isso talvez eu não possa tirar, não. Talvez eu não possa deixar aqui, não. Vou ter que levar de novo. Talvez esse aqui eu acho que eu vou deixar metade na minha mochila ainda, entende? Mas fazer essa experiência, colocar mesmo de frente, e assim, no jeito prático, né? Coloque, sei lá, pegue um post-it, e cada um você coloque a sua sensação. Uma folha de sulfite, que às vezes a bagagem é grande, então pega um sulfite, né? Escreve, coloca de frente para você e sinta, experimente. Se preferir, coloque no chão e fique em cima de cada folha e percebe a sua sensação no corpo. Ah, isso é bem legal. Amiga, até para você explicar como que a pessoa pode fazer, é um exercício Um exercício mesmo. Para sentir no corpo, tipo, um desconforto, talvez indique que aquilo não seja da tua essência. Exatamente, né? Você isso. conversar um pouquinho com você antes de fazer o exercício. Ai, senti aqui uma paz, talvez isso converse com a minha essência. Explica um pouquinho isso, porque às vezes o pessoal de casa não conhece. Isso. E é um exercício tão rico para várias fases da nossa vida. Na nossa vida, exatamente. Né? Então, vamos fazer assim, vou explicar, me ajudem, né? Se não for tão didática. Mas vamos falar das folhas de sulfite. Pronto. Né? Escreva ali aquilo que está vindo para você. O que tem aqui para mim? Ah, eu sou muito rígido. Ah, eu não sei fazer as coisas mal feitas. Ah, eu gosto da perfeição. Então, enquanto não está perfeito, eu não termino. Né? Procrastinação. Então, vai colocando tudo que tem ali, que você percebe que está na sua mochila e que talvez não seja seu. E talvez seja. Coloque, escreva quantas folhas forem necessárias. Faz de conta que você está embaixo dessa árvore, linda, maravilhosa, né? E você colocou todos esses pacotinhos na sua frente. Experimenta. Sobe em cima de cada folha e respire, feche os olhos. Permita-se ficar ali pelo menos 1 minutinho, 2 minutos e percebe a sensação no seu corpo. Talvez você sinta que sobe, que aquece o coração. Opa, isso é meu. Isso combina com a minha essência. Sim. E, de repente, você vai perceber que não, que às vezes tem situações que você vai ficar meio de lado, vai pesar as costas, vai sentir vontade de sair, vai para trás. Então, esse precisa ser observado um pouco mais. Saia, sinta de novo esse desconforto e volte. Faça quantas vezes forem necessárias até você ter certeza. Opa, esse aqui eu preciso deixar um pouquinho de lado. E vai passando para o próximo. Até que você perceba o que faz sentido continuar na sua mochila. E talvez na primeira vez você tire 1 ou 2 coisas só. Depois você volta. Olha, daqui 6 meses eu quero fazer de novo isso, quero olhar minha mochila, né? Igual a bolsa da gente, né, gente? A gente vai colocando aquelas notinhas de mercado, não sei o quê, não sei o quê. Tem uma hora que tem que parar, né? Tira, esvazia, porque só vai enchendo e não tem condições de continuar. E aqui é algo da vida, é a nossa mochila. E quando você for tirar algo que você perceba que é do seu sistema, não sinta que está atraindo ninguém. Por quê? Porque você não está simplesmente excluindo. Você está se dando a possibilidade de fazer algo por você e também pelo seu próprio sistema. Que muitas vezes nós nos mantemos numa lealdade de amor dentro do sistema e ninguém evolui. Então tem que dar essa possibilidade de que através de você, que você seja o primeiro a fazer algo por esse sistema. Olha, realmente até aqui foi maravilhoso do jeito que nós vivemos. Até aqui era necessário. Mas agora, será que a gente pode fazer um pouquinho diferente? Só um pouquinho. Não precisa ser muito. Então, dá um passinho à frente. E esse passinho pode ser a transformação sua e de quem vem depois.
Porque senão seus filhos vão repetir esses padrões, seus netos vão repetir e quem sabe até os bisnetos. Então, quando nós nos damos essa oportunidade de olhar para esse sistema com esse amor, com esse carinho, com esse acolhimento e respeito, porque nós não negamos nada. Nós somos esses sistemas, os dois, pai e mãe. Nós somos, mas nós estamos aqui também para trazer algo mais. É a oportunidade que nós temos de evoluir e também de presentear o nosso sistema com algo mais. Então, é nesse sentido. Não sei se o exercício ficou claro. Excelente. Eu tenho só uma pergunta em relação a esse exercício. Quando você fala de trazer a bagagem, estamos lá com a nossa bagagem. A gente precisa mais observar as sensações quando você olha a tua bagagem. Então, eu estou lá, deu uma... Não foi aquela coisa gostosa de olhar, né? E aí, a gente tem a questão de raciocinar muito. A gente pensa muito. Então, olhar a bagagem, a gente já começa a raciocinar e justificar. Exatamente. Né? Essa é uma Bem questão, lembrado. né? Então, assim, a minha dúvida é... Eu falo por mim, né? Tô olhando a bagagem. Não gostei muito do que está dentro da mochila, né? Como é que é o primeiro momento da sensação que eu absorvo e tento não raciocinar tanto ou me levo só a sentir nesse exercício? Como é que eu posso entrar Uma boa pergunta, porque muitas vezes, né, e os advogados, eles também são muito racionais, né? Extremamente. Então, esse sentir para o advogado talvez seja mais difícil. Então, essa pergunta é excelente, porque é possível, mesmo sendo racional, que você racionalmente olhe para aquilo e você já vai ter essa compreensão, né? Vai demorar um pouquinho para passar aqui, para perceber essa alteração, né? Mas é possível, mesmo assim, você deixa vir primeiro, mas não rejeite aquilo que veio primeiro, porque isso realmente é aquela sensação. Mas se ficou em dúvida, guarda de novo na mochila e daqui uns dias você volta a olhar, se quiser. Se não, espere um tempo necessário, porque muitas vezes as pessoas ainda têm essa resistência, né? Nós somos muito cartesianos. Então, isso é necessário, reconhecer também esse nosso lado, não excluir. Porque nós estamos advogados, né? Advogadas, ou juízes, ou profissionais do direito como um todo, também por um propósito. Não é por acaso que nós estamos nesse lugar. Então, também precisamos nos olhar com esse carinho, com esse cuidado, acolhendo o que é, né? Hoje, para mim, está mais fácil. Porque pensa, uma capricorniana. Advogada. Eu né? tenho atraído capricorniano, então... gente. Aquário e Capricórnio, eles não se dão. E olha, gente. Então, tá vendo? Não faz mais sentido isso para você. Ó, vamos quebrar essa crença, entendeu? Então, assim, é algo que você precisa se permitir, né? No primeiro momento, resistência 100%. Sim. Né? Mas o que você precisa? Opa, o que eu quero? Por que eu estou fazendo isso? Se eu já me permiti fazer esse exercício, é porque tem algo que me chamou, né? E quando algo nos chama, é porque finalmente nós estamos nos olhando. Porque o que nós somos? Nós somos essa essência, essa centelha divina que está dentro de nós. Então, é se permitir. É permitir que essa essência venha à tona. E isso não significa que você vai ficar fraco, que vai ficar enfraquecido, que vai virar um advogado que abraça a árvore. Se precisar, a gente abraça, com certeza, entendeu? Nesse frio, tô fora. Nesse frio, tô fora. Mas é muito interessante isso. Eu, ultimamente, eu acho que eu ia abraçar uma jabuticabeira, porque semana passada, minha filha é publicitária, né? E a gente estava junto em casa e ela fazendo um trabalho para um pessoal que trabalha com árvores raras, né? E ela trouxe, falando de uma questão da jabuticabeira, gente, eu me emocionei do jeito que elas estavam pensando em fazer. Por quê? O que ela trouxe? Ela trouxe essa questão de que a jabuticabeira, ela frutifica num sussurro.
com as flores e os frutos ficam no tronco. Por quê? Para que a gente se aproxime para colher. Para que tenha essa proximidade, sabe? Nossa, Eu me emocionei quando eu ouvi ela comentando isso com o cliente, porque é isso, sabe? Então, nós também podemos nos permitir esse sussurro, né? Esse frutificar, esse florescer a partir da nossa essência. Poxa, Sem que lindo, medo. Kátia. Sem medo de, sabe, de dizer assim, não, agora eu sou mais fraco porque eu sou sistêmico. Não é ser sistêmico. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas falam assim, o que é esse ser sistêmico agora? O que é advogado sistêmico? Não é advogado sistêmico, é um ser que está olhando para a sua vida a partir do seu sistema. Sim. E está olhando para isso com amorosidade, com respeito, para poder dar um passo diferente. Para poder olhar para tudo aquilo que é. E o que é a nossa essência? É o amor. É nesse sentido. Respondi sua pergunta. Ai, muito. Então, nós temos aqui uma pergunta no nosso canal do YouTube. Aqui, a Sandra Sampaio está nos que ouvindo. linda! Beijo pra Beijo, você, Sandra! Que linda! E ela pergunta assim, ó, como podemos cultivar leveza interior ao lidar com sistemas jurídicos tradicionalmente pesados, técnicos e racionais? Excelente pergunta, Sandra. Antes de tudo, antes de olhar para esses sistemas jurídicos técnicos, pesados e tradicionais, nós precisamos olhar para nós. E como é que nós vamos olhar para esse sistema? Qual é a nossa postura diante desse sistema? Como que nós vamos fazer para trazer leveza, né? Para atuar com essa leveza? Então, nesse sentido, o primeiro lugar é entender que ele é o que é, que esse sistema é isso mesmo, mas a partir da nossa maneira de lidar, nós podemos deixar ele um pouco mais leve. A partir da maneira como nós conduzimos a nossa petição, da maneira como nós conduzimos os nossos clientes, isso deixa leve para nós. Isso não quer dizer que o sistema vai mudar. Isso é bem interessante, né? de frisar, de isso. colocar. E está tudo bem que o sistema seja assim. Por outro lado, eu vejo que já existe um movimento acontecendo, né? Quando se permite no judiciário os meios adequados de solução de conflito. Com certeza. Né? Hoje nós temos muitas possibilidades de mediação, de conciliação, negociação. Então, isso tem facilitado. Eu vejo que isso nos mostra que esse sistema que era tão enrijecido, tão duro, ele está flexibilizando. Então, com a nossa postura também, nós podemos ajudar a melhorar ainda mais, incentivando que os nossos clientes caminhem nessas portas, nesses caminhos que são mais amenos, mais leves. Então, isso pode trazer leveza para nós. Independente da mudança ou não desse judiciário, né, nós podemos trazer essa leveza. Não sei se respondi, Sandra. Até porque, Kátia, é interessante colocar esse olhar que, né, o sistêmico também é uma forma de autoconhecimento. Quando você conhece o teu sistema, você está se permitindo se conhecer, como você colocou nesse exemplo da essência. E a importância do autoconhecimento é porque muitas vezes não, nós não conseguimos mudar o externo. Né? Sim. As coisas são como são, São como você são. colocou, o sistema é como é. Mas a partir do nosso olhar e mudar a nossa perspectiva, isso também faz toda a diferença no externo, porque nós estaremos atuando de uma maneira diferente, né? E aí, né, quando você estava explicando, a Bianca contribuindo aqui com a gente, ela até falou que o advogado sistêmico justamente se coloca disponível nos conflitos mais intensos. Exatamente. Onde o confronto predomina, para que novos recursos possam contribuir, que é exatamente o que você explicou dessa justiça multiportas. E aí ela traz uma pergunta que ela roubou do meu cérebro, porque eu estava pensando nessa pergunta. Bianca, nada a ver, hein? Telepatia, já acho um pouco demais. Mas ela pergunta assim, ó. Doutora Kátia, pode trazer a sua perspectiva sobre como lidar com operadores do direito que se colocam indisponíveis para esse olhar? Olha que pergunta, hein? Desafiadora e linda. Desafiadora e linda demais.
Nós temos muitos operadores do direito que ainda se colocam indisponíveis para esse olhar. E a maneira que eu sinto, né, na minha percepção de lidar com eles, é acolhendo, olhando que eles também estão a serviço. Né? Por quê? Nós não podemos mudá-los. Nós podemos mostrar o que nós somos e o que está fazendo diferença na nossa vida, trazendo essa leveza. Porque se nós quisermos mudá-los, nós também estaremos no lugar de embate. E nós não podemos mudar o outro. Nós podemos nos mudar e mostrar para o outro o que é possível. Então, a maneira de lidar com eles, primeiro, é acolhendo, respeitando e entendendo que tudo bem. Cada um é o que é. E quando nós fazemos esse acolhimento, simplesmente as coisas fluem, porque a gente concorda com o outro, né? Bert sempre fala, aquilo que a gente resiste, persiste. É verdade. E quando há o assentimento, quando a gente concorda com aquilo que é, do jeito que é, fica tudo bem. E isso nos traz leveza, porque nós conseguimos, a partir desse olhar, um espaço também diante do outro, porque ele vai ser visto, vai ser respeitado. E quando você olha para o outro e diz, eu vejo você, eu concordo com você do jeito que você é, o outro também relaxa, porque se sente visto, se sente valorizado, se sente amado, desarma. E tem um complemento que eu gostaria de fazer, que pela experiência e em cima do que a Kátia está falando, nos traz uma comunicação mais consciente. Porque a partir do momento que você aprende a acolher, você sabe como falar. Então, aquela dureza do operador do direito, vamos falar, né? A maneira de você falar é uma forma de você desarmá-lo também e ele parar para pensar. Sim. Né? E a gente sai, como você mesmo falou, do embate. Sai do embate, exatamente. Isso. Hoje tá bombando o nosso site. Tá. Aqui. Você quer ler a pergunta? Eu só quero agradecer aqui. Acho que vai ser muito pouco tempo, gente, hoje. Eu quero agradecer a doutora Bianca Pisato, né, que fez a pergunta que a Rei mandou. Um beijo para você, Bianca. Que bom tê-la aqui conosco. E quer ler, amiga, a pergunta quero, da Luciana? Da Luciana, porque a Lu é minha amiga querida do Rio de Janeiro. Nós nos conhecemos lá em Cacoal, ela também é juíza do trabalho. E ela pergunta assim, há bagagens que, apesar de não causarem boas sensações, são as que nos tornam mais fortes? Como lidar com isso? E manda um beijo aqui para todas nós. Ai, Luciana, um beijo. Que linda essa pergunta. Sim. Tem bagagens que nos tornam mais fortes e tem aquelas que, mesmo sendo desafiadoras, nós não queremos largar. Porque, de alguma forma, a gente ainda precisa delas. Nós precisamos carregar essas bagagens por mais tempo. Elas vão nos lapidando aos pouquinhos. Sabe um diamante? Que se você lapidar muito rápido, quebra. Diamante é difícil de quebrar, mas assim, no sentido de, sabe? Tem que ir aos pouquinhos. Então, também esse cuidado com a gente. Essa bagagem mais desafiadora, né? Falando para a Luciana, a doutora Luciana, essa bagagem mais desafiadora talvez precise ficar um pouco mais de tempo com você. Acolha, receba e perceba que aos poucos ela pode ir sendo não deixada para trás, mas você vai amoldando essa bagagem. Sabe mala quando a gente vai arrumar? Se arruma, fica meio complicado. Fala, não, tem que dar um jeito. Você vai acomodando. Então, quando você consegue ir acomodando aos poucos, lá na frente, no momento certo, na hora certa, você vai sentir, agora tudo bem, agora eu já posso. Já me fortaleceu o suficiente, já me fez crescer o suficiente, então agora eu posso deixar ir. É nesse sentido. Ai, belíssimo, amiga. Que lindo. Que lindo esse respeito, né? Com o tempo de maturidade de cada coisa, para cada ser, né? Eu acho que isso nos lembra de autocompaixão. Né? Às vezes a gente se cobra demais e falta um pouquinho do colo, né? Dá um pouquinho desse autocolo. Né? Isso. É bem importante você trazer isso, Rê, porque muitas vezes, e vou falar por mim também, muitas vezes eu penso mais nos outros do que em mim.
Agora que eu tô arrumando essa bagagem, viu, doutora Luciane? Isso é algo que eu tô, porque tô ajustando, acomodando, porque senão eu falo assim, meu Deus, eu sou uma egoísta, né? Eu tenho que fazer primeiro para os outros, Então, eu sempre fui muito do servir, né? E no Enneagrama eu sou 2, né? E o 2 é coração para fora, como diz a nossa amiga Lara, né? Então, às vezes é preciso pegar esse coração que a gente está entregando totalmente para o outro e trazer de volta, né? Acolher um pouquinho. Esse autoacolhimento, essa autocompaixão. E isso muitas vezes é difícil para a gente, principalmente para quem está no servir, né? É preciso que a gente também se acolha, porque como é que nós vamos servir o outro se nós não estamos bem, né? Aqui dentro, se não estamos bem com a gente mesmo. Então, não tem como servir o outro de uma forma adequada. Você vai entregar aquilo que não tem. Então, fica uma entrega quebrada, uma entrega pela metade, né? Então, se nós queremos ter essa entrega inteira para o outro, então nós também precisamos estar inteiros. E isso é um aprendizado. Todos os dias nós precisamos parar e pensar, né? E quando eu vou fazer as minhas orações e a minha gratidão da noite, eu sempre agradeço se eu fiz um pouquinho por mim naquele dia. Ai, que legal. Eu estou treinando isso. Por quê? Eu falo, nossa, que legal, porque eu atendi aquele cliente, eu consegui dar o retorno, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Pera lá, o que você fez por você hoje, né? Puxa, hoje eu me agradeço porque eu fiz isso, porque eu tomei um banho mais demorado, porque eu me permiti tomar um cafezinho com mais calma. Eu adoro café, então, fui lá naquele café especial e fiquei lá, né, sozinha, tomando aquele café, sentindo aquele ambiente. Então, é isso, nas pequenas coisas. Então, quando for fazer essa gratidão à noite, né, essa oração da gratidão à noite, lembre de olhar também aquilo que você fez por você. Se teve uma coisinha pequenininha assim, tá ótimo, agradeça. Mas agradeça assim com aquele amor, aquele quentinho no coração. Porque isso também vai te levando para um outro lugar, um outro patamar de amor próprio. E esse acolhimento é muito importante, né, para nós advogados, aplicadores, juízes, né, os aplicadores do direito, né, é muito importante, porque a gente fica muito no resultado, como a gente falou aqui no começo, sabe, que o advogado tem que ter resultado, o juiz deve ter meta também, todo mundo tem as metas e a gente fica focando muito nisso. E a gente? E esse acolhimento, né? E o receber um elogio, receber feedbacks positivos, receber o carinho da família, o carinho dos outros colegas. E falando em carinho, a Ana Carla tá aqui, ó, dizendo que ela está adorando. Lari, Mu e Lívia estão acompanhando a vovó Kátia, que está arrasando no YouTube. Ai, gente, é minha filha, Ana Carla e os meus netos. Olha que lindos. Obrigada. Olha só. Um beijo para vocês. Aí, já receberam o carinho. A vovó também já recebeu o carinho. E ainda temos perguntas aqui. A Sandra pergunta de novo. Olha só. Ser mais do que aplicar a norma pode ser também curar, recompor e acolher? Sim, com certeza. Só temos que tomar um cuidado, Sandra. Talvez a gente não possa trazer isso de uma forma tão explícita para o cliente, né? Porque o cliente está procurando um advogado e não um terapeuta. Então, com essa postura, certamente nós vamos ajudar na cura desse sistema. Porque muitas vezes o que acontece? Quando nós insistimos numa ação e que às vezes a gente tem uma sentença, a gente até ganha, né? Tem uma sentença favorável. Mas essa sentença não atende aquilo que as partes desejam. Sim. Nós temos muitas vezes nas áreas de família, por exemplo, que a sentença vai ser favorável para um ou para outro. Sim. Né? Então, passou um tempo, essas pessoas estarão novamente na justiça. Então, com essa postura, com esse olhar, que a gente possa permitir que as partes escolham o que é melhor para elas, que ajudem a construir essa solução para uma sentença que seja digna, que seja respeitosa com as partes envolvidas, isso faz toda a diferença. Aí sim pode acontecer a cura, porque ninguém precisa de novo ir lá, cutucar o outro e entrar de novo com o processo. Porque as partes decidiram por elas. Elas escolheram aquela solução.
Então, a partir de que nós respeitamos, né, a vontade das partes, está tudo certo, porque elas estão escolhendo uma direção de vida diferente, um direcionamento de convivência diferente. E isso faz toda a diferença, sim. Isso pode curar um sistema. A partir da nossa postura, do nosso direcionamento profissional, sem, contudo, a gente pensar em terapeutizar o cliente, porque esse não é o nosso papel. E, Kátia, como que o advogado pode realmente identificar essa vontade do cliente, mas, assim, identificando quando essa vontade está no lugar certo de um adulto autorresponsável por suas escolhas e opções, e se ele não está ali, se existe alguma forma de, né, despertar esse olhar para que essa vontade apareça de uma maneira mais genuína, né? Porque eu digo isso porque muitas vezes, como você disse lá no começo, o advogado tenta salvar o cliente, se coloca naquela situação de não enxergar exatamente aquele indivíduo, porque está enxergando nele algo do seu sistema. Sim. Né? E aí não trata ele como um adulto, trata ele como alguém, né? Uma vítima, uma pessoa frágil que precisa ser salva. Como que você pode empoderá-lo? Né? Talvez fosse essa a questão. Como que você pode trabalhar para que ele possa identificar a sua real vontade, né? Essa pergunta é incrível, porque realmente quando a gente sai desse lugar, esse lugar de salvador, né? Porque quando você é salvador é muito simples, né? O cliente chega, conta a história, você já pronto, né? Dá para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Já tem aqui algo pronto, um roteiro pronto, né? Na sua cabeça. E você fala para o cliente, olha, o melhor para você é isso, nós vamos fazer dessa forma, a ação vai ser essa, o caminho vai ser esse, se o juiz decidir dessa forma, nós vamos fazer dessa forma, ou seja, já arrancou a espada, já fez, né? Pronto, agora é comigo. Já pegou o pacote todo para ele. Pacote todo, né? Verdade. Agora você só assina a procuração aqui e pronto, tá aqui, agora é tudo comigo, a sua vida agora está nas minhas mãos. Imagina o peso disso para nós, advogados, né? Então, para você sair desse lugar e empoderar o cliente, eu costumo trabalhar com perguntas. As perguntas poderosas, né, que a gente aprende muito em PNL, essas perguntas fazem o cliente acordar para a vida, trazem o cliente para o adulto. Porque muitas vezes ele chega mesmo na criança birrenta, né? Tem cliente que chega querendo que você seja um fantasma. Eu só quero dar um susto no outro. Não está querendo um advogado, está querendo um fantasma. Ótimo. Entendeu? Não, eu só queria dar um susto no fulano ou na fulana, né? Então, tem cliente que a gente tem mais liberdade, eu já brinco, né? Olha, então você veio no lugar errado, fantasminha é em outro, né, na outra sala, em outro lugar, né? Mas é isso, é você trazer o cliente para o adulto. O que você deseja com essa ação, né? Claro, ouvir inteiramente esse cliente. Acho que é o primeiro passo. Você ouvir, eu tinha um cliente que ele falava que eu ouvia e lia nas entrelinhas, né? Porque é ouvir com presença, né? Na comunicação não violenta, ou comunicação consciente, o ouvir também é importante, essa escuta ativa. Então, o primeiro passo é ouvir esse cliente com integridade, com inteireza, com presença. A partir daí, você vai saber as perguntas que vai fazer para ele que ele venha para adulto. Porque, às vezes, o cliente só quer uma briga para durar para sempre. Ele não quer a solução. Interessante isso. Tá? Né? Só para ficar, Então, eu tô aqui, né? Eu tô aqui. E isso mantém a pessoa ligada ao outro. É verdade. É uma maneira de ela manter esse vínculo, esse amor, ou essa raiva, ou esse ódio, seja lá o que for. Mas é a maneira que ela tem de ser vista, igual criança birrenta. Né? Olha, eu vou chorar porque minha mãe vai ter que me olhar, nem que seja porque eu estou chorando muito. Então, é isso. Então, essa postura. Primeiro, a escutativa. Ouvir com presença, com amor, né? E, claro, com o ouvido também do advogado. O que tem aqui. E depois fazer perguntas. Perguntas poderosas que tragam esse cliente para o adulto. E aí você vai poder dizer para ele, olha, nós temos alguns caminhos. Qual o caminho que você deseja? Então, assim é possível. Faz sentido para vocês? Muito. Maravilhoso. Total sentido, gente. Só É que quase olha uma só. receita de bolo. É. Fantástico, né?
E qualquer coisa, passa o contato do Dr. Gaspar. Perfeito, doutor Gaspar. Eu vou deixar isso bem lembrando. Gente, tá uma delícia aqui o nosso papo. Olha só, a gente hoje teve muitas interações, foi muito legal. Eu quero agradecer aqui, né, a todos que Verdade. participaram, as meninas que trouxeram perguntas. Mas já estamos aqui nos finalmente, dos finalmente. Eu queria pedir, antes da gente se despedir, eu queria pedir para a doutora Kátia para deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Bom, eu quero antes agradecer vocês mais uma vez. Agradecer a Natália, que está aqui nos acompanhando. Natália, Por gratidão. Natália. A Natália também é da nossa comissão, é nossa diretora de comunicação da Comissão de Direito Sistêmico. Então, muito obrigada. Natália, por favor, vem Dá um aqui. oizinho só, Natália. Isso. Você faz parte, precisa aparecer. Você pertence. Aqui, ó, Pode dá, aonde? olha Bem aqui aqui do nessa lado aqui, ó. da Isso, pode lua, ó. ser. Do lado da lua, dá um Isso. oi. Aí, ó, fica linda assim. Isso. Ai, Isso. querida. Bom, eu acho que a principal mensagem para a gente conseguir essa leveza na justiça é, antes de mais nada, compreender que a justiça é o que é e é lindo do jeito que ela é. Porque isso nos fez buscar essa leveza aqui dentro de nós. Se a gente tivesse com uma justiça muito malemolente ou uma justiça, né, talvez nós nunca tivéssemos buscado esse autoconhecimento, essa leveza. Então, primeiro, é respeitar aquilo que é do jeito que é. E segundo, buscar esse autoconhecimento. Se permitir ser quem você é. Porque quando você se permite ser quem você é, você se dá conta de que tudo é possível. De que tudo te traz força, liberdade, porque você se conecta com o todo. E quando você se conecta com o todo, você tem direcionamentos lindos que você não sabe como, mas eles chegam. É um direcionamento divino. E isso faz toda a diferença, porque você se permite escutar essa voz, né, da espiritualidade, escutar aquilo que fala direto com a tua essência. Então, isso sim faz diferença. Ai, que Demais, coisa gente. mais linda. Só para avisar que a Kátia vai voltar e já tem até a data certa, tá? Depois nós passamos para vocês. E eu quero agradecer muito, Kátia, porque você trouxe muito do nosso projeto. Como é possível trazer a espiritualidade de várias formas dentro do direito. Isso me emociona. Queria te agradecer muito, porque a gente está conseguindo mostrar que é possível a espiritualidade no concreto em relação ao direito. Muito obrigada. Nós somos espiritualidade. Exatamente. É só Não. deixar essa Bom, essência já vou parar de falar, já passo, porque estou muito emocionada. Linda. Obrigada, Natália, querida. A gente está tendo um contato maravilhoso. Né? Ela é maravilhosa, uma energia maravilhosa e tem feito um trabalho muito legal na diretoria do Direito Sistêmico da OAB. Lindo. Obrigada, querida. Obrigada. Minha querida, quero agradecer também, não vou me estender muito, mas eu quero agradecer você compartilhar a tua sabedoria com tanto carinho. É uma entrega que nos traz, sim, muito aprendizado, muito conteúdo, mas é um conteúdo de uma maneira muito carinhosa. Realmente você não abraça só fisicamente, você abraça com a sua palavra, você abraça com os teus ensinamentos. Então, não é um ensinamento difícil, é um ensinamento que se torna fácil, porque parece que fala direto com a nossa essência. Então, eu quero agradecer ter compartilhado isso conosco. Muito obrigada. É isso aí, gente. Eu acho que as meninas já falaram. Eu acho que, traduzindo, né, o que eu sinto também, eu quero agradecer novamente a Kátia, de coração, né? A gente se emociona realmente, né, Lu? E esse abraço, eu tenho certeza que vocês também receberam aí, quem está em casa, também se sentiram abraçadas, né? E o nosso podcast de hoje, que falou muito sobre isso, né? Então, a leveza invisível da justiça. Verdade. O reencontro do advogado com a sua essência e seu real valor. Kátia, muito, muito obrigada.
Obrigada a vocês, meninas. Que alegria. Muito especial estar aqui hoje. E um Gratidão beijo para imensa. vocês. Até daqui uns Um dias. beijo. Até. Tchau. Tchau.